Boletim Focus aqui do Brasil, licença de construção e venda de casa nova nos Estados Unidos e outros assuntos que mexeram no mercado no dia de hoje. Roda a vinheta. Então, pessoal, muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, após Black Friday, tivemos uma decepção, digamos assim, nos resultados. Eu peguei aqui uma notícia sobre a Black Friday, como é que foi o resultado, né? Quais empresas venderam mais, como foi o tráfego na web, nos aplicativos. E não foi muito bom o resultado. Vou mostrar daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, vamos fazer aquele nosso giro ao redor do mundo, né? Os mercados operando no patamar negativo. Quase todos, né? Eu ia falar em sua grande maioria, mas está pouquíssimas bolsas fecharam no verde no dia de hoje. Começando aqui pelo Canadá, caindo 0,36. O S&P próximo de estabilidade, né? 0,05 de queda. O Ibov com 0,36 de queda. FTSE 100 com queda de 0,37. DAX com queda de 0,39. África do Sul 0,45 de queda. Xangai, na China, fechou em queda de 0,30%. Nikkei caiu 0,53%. E Austrália com queda de 0,76%. Vindo aqui para o nosso índice de ganância e medo, apesar dos mercados estarem no patamar negativo, ele não teve tanta alteração. A gente pode ver aqui que o último fechamento foi 68, né, na sexta-feira. Hoje está no nível de 67, continua aqui ganancioso. Os mercados provavelmente estão tendo aquela leve correção, né? Os mercados subiram muito nas últimas semanas. Foram 4 semanas aí seguidas de forte alta, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A gente vai ver o gráfico daqui a pouquinho. E agora o mercado está no movimento meio que de exaustão, ou como a gente chama de acumulação, né? Provavelmente uma acumulação, quem sabe, para buscar novas altas. Vindo aqui para o gráfico do S&P, justamente o que eu falei, né? Ele está praticamente 3 dias aqui oscilando bem pouquinho, né? Entre o 4.546 e o 4.565, praticamente 20 pontos aí somente de oscilação nesses 3 dias do S&P. Provavelmente isso aqui é uma acumulação. Geralmente, quando sobe muito assim, o mercado para um pouco, né? Dá uma pausa aqui para continuar alta. A gente pode ver aqui que no passado foi assim. Aqui também esteve esse outro momento que foi a mesma forma. E geralmente a gente vê que é quando chega em topos, né? Chegou aqui nesse topo, aconteceu isso. Agora está aqui nessas máximas, está acontecendo novamente. Provavelmente está acumulando aqui para seguir o movimento de alta. Vindo para o petróleo, está operando próximo da estabilidade, alta de 0,14%, né? Petróleo que está bem definido. Essa semana teremos a reunião da OPEP+, para a definição de possíveis cortes para 2024 na produção, o que pode aumentar o preço do barril, né? As preocupações são justamente dos produtores, que está tendo que vender o petróleo a preço muito baixo, né? E aí pode acarretar em prejuízo. Aí a OPEP+, é um grupo dos maiores produtores de petróleo do mundo. Eles vão se reunir para justamente definir se vai fazer mais cortes na oferta para justamente aumentar o preço do petróleo, né? Reduzindo a oferta e com a mesma demanda, o preço tende a subir. Vindo aqui para o DXY, também está na estabilidade, né? Agora justamente no 0 a 0. O DXY que perdeu esse fundo aqui na sexta-feira, mas não seguiu, né? Nem perdeu a mínima aqui hoje. Hoje só oscilou até próximo da mínima, já se recuperou, né? Aqui tem que aguardar a definição se ele vai conseguir romper essas regiões de topo aqui, de máxima, né? 103, 104 nessa região, para seguir o movimento de alta, ou se ele vai vir testar novamente esse fundo aqui, e se vier provavelmente vai perder, e aí tem esse primeiro fundo aqui, depois vai ter lá no 102, 102.500, que é aqui a próxima região de briga para este ativo. Outro índice que eu geralmente não mostro aqui, mas hoje eu peguei para mostrar, é o nosso VIX, né, que mede a volatilidade do índice S&P. Esse índice aqui, ele precifica o quanto está custando fazer um hedge das operações no S&P, né, apostando na queda, digamos assim. A gente pode ver que está em níveis mínimos, né? Tá aqui, se eu diminuir um pouco o gráfico aqui, a gente puxar para 2021, é o nível que ele estava aqui, 2020, né, período antes da pandemia, foi o nível que ele estava e ele retornou para esse patamar, né, níveis de mínimo aí, ou seja, não tem muita gente apostando que o S&P vai cair. Isso é positivo para um cenário de alta, o que pode levar também o S&P para a máxima, né? Se esse índice começa a subir, é interessante acompanhar ele, não só ele como aquele índice de ganância e medo. Se ele começa a subir o S&P VIX, a gente pode dizer que vai ter uma queda no S&P. Geralmente é assim que acontece. Vindo aqui para o minério de ferro, fechou em alta em queda de 0,61%. Minério que está nas máximas, né, de 2 anos,
mas aqui a gente pode ver que está na consolidação, né? Já tem bastante tempo, desde o dia, se puxar daqui do dia 13 de novembro, ele está aqui oscilando nessas regiões, sem conseguir nem para cima, nem cair também, né? A China que está tentando, né, através de estímulos, melhorar a questão do preço do minério e vai cada vez estimulando mais, só que o problema é que tem grandes construtoras lá na China que estão em crise, né? E a China, nessa semana passada agora, ela fez mais uma coisa que foi colocar, tirar a necessidade de garantia, né, para essas maiores empresas incorporadoras, né, como a Evergrande, que teve um problema no ano passado. Eles estão tirando essa necessidade de garantia. Elas podem pegar empréstimo e não precisa da garantia, né? Ou seja, pode dar um problema muito grande, mas vamos ver o que vai acontecer. Vindo aqui para o Brasil, agenda econômica, tivemos o Boletim Focus, já estou com ele aberto aqui, teve uma aumentação um pouquinho, teve uma leve redução na projeção do IPCA de 0,02%, redução também de 0,01% no PIB, e também tivemos aqui um dado que a gente comecei a falar dele, né, que é bem importante, que é o investimento direto no país em bilhões de dólares, né? Está em 62,64 bilhões, ou seja, se eu falar que esse dado aqui no começo do ano estava em 80 bi, já reduziu aí praticamente 18 bilhões de investimento externo. E outro dado importante que vem alterando bastante no Boletim Focus é a dívida líquida do setor público, né, em porcento do PIB. Está em 61. Ele só vem aumentando a cada dia que passa, ou seja, está mostrando que o governo vai endividar mais ainda o Brasil. Vindo aqui para a notícia, antes de falar do resto da agenda, falo logo aqui do Black Friday. Tivemos aqui o Mercado Livre, a Amazon, Shein e Shopee tiveram os maiores ganhos de tráfego na web e de aplicativos na semana da Black Friday no Brasil, enquanto Americanas, Carrefour e Pets apresentaram declínios mais acentuados, ou seja, as empresas brasileiras não foram bem, né? As empresas estrangeiras que foram melhor que as brasileiras. Isso muito provavelmente por conta do Brasil, que sempre quer ser mais esperto do que os outros. Geralmente, quando tem a Black Friday, eles aumentam o preço para depois dar o desconto, né? Ou seja, praticamente o consumidor não tem ganho nenhum ali. Já a Amazon e o Mercado Livre, que já são acostumados, que já trabalham com esse Black Friday há muito tempo, eles mantêm o preço e dão um desconto de fato e o consumidor consegue ali comprar produtos mais acessíveis a preços melhores. Vindo aqui para o resto da agenda, tivemos a licença de construção nos Estados Unidos, né? Ficou em 1,8%, aumentando aqui em relação ao esperado, que era 1,1%, e também aumentando bastante em relação ao último dado reportado, ou seja, está tendo mais licença para a construção nos Estados Unidos. Na contrapartida, as vendas de casas novas caíram de 8,6% para menos 5,6%, né? Também aqui abaixo do esperado, e em dado de quantidade, ficou em 680 mil casas, caindo aqui de 720 mil casas, né? Não é positivo para o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Isso é bom para o Fed, reduz ali a pressão inflacionária, mas para a economia não é tão legal. Vindo aqui para a nossa bolsa, falar das maiores altas e maiores baixas primeiro. No campo da alta temos a Edux subindo 8,39%, Cogna subindo 5,14%, Semi subindo 4,75%, Alpagarta subindo 3,13% e Lojas Rendas subindo 2,82%. No campo da queda, temos a 3R Petróleo caindo 5,45%, CVC caindo 3,90%, Casas Bahia caindo 3,77% e Magalu caindo 3,52%. Né? A maioria das ações aqui que estão caindo, 4 delas são ações de empresas do setor de consumo. Né? Isso aqui está refletindo já provavelmente aquelas pesquisas, aqueles estudos sobre como foi o Black Friday para essas empresas brasileiras. Vindo aqui para o nosso Bovespa, podemos dizer que está operando em queda nesse momento agora, caindo 0,33%. Se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vê que teve uma alta bem forte. Esse movimento aqui pode ser apenas uma correção desse movimento de alta. Até os 123 mil pontos é uma correção normal. Até a média de 21 períodos aqui também é uma correção normal, né? A gente vê que está bem esticado. Geralmente, o índice de preço ele tende a retornar às médias, né? Ou aos pontos rompidos, né? No caso de 123 mil pontos aqui foi um topo que foi rompido. Ele pode tranquilamente retornar aqui para pegar mais investidores, né? Realização do lucro de quem subiu todo esse movimento aqui, realiza lucro até esse ponto, recompra aqui e aí seguir para mais altas. O dólar futuro está operando em leve alta de 0,01%, o dólar que já oscilou bastante hoje. A gente pode ver pelo candle aqui essa sombra superior e inferior, aqui é de oscilação,
está bem próximo aqui da média de 21 períodos, né, que é um ponto que ele tende a vir, como eu falei lá no índice Bovespa, aqui no dólar também é da mesma forma, né? A gente pode ver aqui que nesse momento aqui ele estava caindo, tocou na média, caiu de novo, aqui não teve força para chegar na média, e agora ele pode vir testar novamente essa média, né? Se romper a média, ele pode seguir caminhos para cima, né? Vir aqui para essa próxima resistência aqui dos 5,6, R$ 5 é um próximo ponto que o dólar pode vir testar. Caso não consiga superar a média, ele pode vir testar esse fundo e se perder, os 4,80 é o próximo suporte para a moeda americana. Então, pessoal, era isso nessa segunda-feira. Agenda bem vazia, sem muitas notícias, o mercado operando em queda, provavelmente correção aí, nada relevante, digamos assim, na agenda econômica, na política, também não teve nenhuma notícia nova no dia de hoje. O mercado vai apenas fazendo um movimento normal de correção gráfica. Vou ficando por aqui, pedir a vocês para curtir nossa página aqui nas redes sociais, no YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. É muito importante e ajuda a gente aqui na Valorama. E vou ficando por aqui. Boa segunda para todas. Até quarta. Tchau, tchau.